Então, continuando a nossa história, eu vou falar agora sobre Moisés. Lembrando que no último bloco a gente havia falado sobre José, sobre a condição de José como governador do Egito, sobre a condição confortável do povo hebreu durante o período em que José esteve juntamente com o faraó. Mas José morreu, aquele faraó morreu, e outras gerações chegaram ao Egito, né, com o decorrer do tempo. Lembrando que aquele faraó que tinha um elo de fidelidade com José, passou adiante e os seus filhos não mantiveram, os seus próximos hebreus, os próximos faraós não tiveram, as dinastias vão mudando, e então aparece, quando surge Moisés, os hebreus eram praticamente escravos, eles não tinham mais status nenhum dentro do Egito, viviam ali sob forte exploração econômica do povo egípcio. Moisés chega, Moisés então recebe de Deus a direção para libertar o povo hebreu, e essa historinha vocês provavelmente já conhecem aí das novelas, dos filmes, dos desenhos animados. E Moisés então tira o povo do Egito, e ele passa então, leva esse povo para a terra prometida. Tem todo um processo aí que, se fosse sala de aula, a gente ia falar sobre ele, né? Mas o nosso tempo aqui é muito curto, não dá tempo de falar sobre tudo isso. O fato é que Moisés chega do outro lado do Mar Vermelho, com a alegada abertura do Mar Vermelho, né? Você não é obrigado a acreditar, né? Você acredita se você quiser, mas o fato é que a Bíblia diz que o mar se abriu e o povo hebreu passou para o outro lado. E o povo hebreu então chega na terra prometida. Eles tiveram muitos problemas no decorrer desses anos que eles andaram pelo deserto, né? Passaram muitos anos pelo deserto, e durante esse período eles tiveram muitas contendas com Yahvé. E Yahvé então, num determinado momento, chega a decisão de que nenhum daquela geração ali rebelde vai entrar na terra prometida. E Moisés faz então um pedido, e Moisés então pede que ele pelo menos veja a terra prometida, se ele não pode entrar lá. E a Bíblia diz que eles levaram Moisés até o alto, já bastante já de idade, aquela geração já havia expirado, só restava Moisés, e ele então, já de idade avançada, é levado até o alto do monte, contempla a terra, né? Ele pediu a Deus, se não tinha como entrar, que ele pelo menos pudesse contemplar a terra. E isso foi concedido a ele. Ele contempla a terra do alto do monte, e depois eles enterram, ele morre, e eles enterram ele ali no alto do monte, né? Eu estive num lugar lá na Jordânia que disseram, né, que é lá que Moisés foi enterrado, né? Eu sou um pouco cético com essas coisas, eu gosto de provas contundentes, né? Mas o fato é que de lá tem uma visão belíssima desse monte lá, desse ponto. Se tem uma visão belíssima do vale lá embaixo, e logo depois, né, do rio ali, tem realmente, né, a terra, né, que logo depois ali está Israel. Eu não estive em Israel, mas estive muito próximo ali, e se realmente bate as informações dali, você consegue ver Israel. Moisés então leva o povo para a terra prometida, e aí começa então uma nova geração, que geração dos reis, que se você, né, conhece a Bíblia, está no livro dos reis, no livro de reis, né? E aí começa a contar a história do povo hebreu, dos reis hebreus, porque o povo pedia a Deus um rei. Eles entendiam que eles entraram na terra prometida, guerrearam com os filisteus e entraram ali na terra prometida, e lá permaneceram. Lembrando que a terra prometida não estava lá, né, limpinha, sem ninguém, sem reação, e foi fácil de entrar. Não, eles tiveram que guerrear com os filisteus, matar os filisteus, para poder tomar conta da terra, né, prometida. Era prometida, mas tinha gente lá, né?
esse Moisés, a gente entra então no livro de Reis. O livro de Reis tem muitas histórias de muitos reis, mas assim, os três mais conhecidos, os três primeiros é Saul, depois Davi e depois Salomão. Também não tenho tempo, infelizmente, de contar a história aqui, né? Se fosse em sala de aula, a gente ia, né, aprofundar um pouco mais, contar um pouco da história de Davi, da complexa amizade de Davi com Jonathan. Isso é algo que não há um consenso entre as pessoas, né, com relação a isso. O, o, as pessoas, os religiosos que estudam a Bíblia, não admite essa hipótese em espécie alguma, e aqueles que estão fora disso, que estuda a história, alguns chegam a insinuar, né, que havia uma relação além de amizade de Davi com Jonathan. Mas o fato é que Davi foi casado, ele teve muitas esposas, e talvez a história mais complexa de Davi, a mais difícil da gente explicar, é a história de Davi com Batseba, né? Batseba era casada, Davi a viu, se interessou por ela, e então ele dá um jeito de colocar o marido dela na frente da batalha lá, e o marido dela morre, e ele então ele descobre que ela está grávida, né, dele, e então depois disso ele tenta de todas as maneiras fazer com que o marido de Batseba esteja assumindo a paternidade da criança, mas não deu certo, né? O marido dela veio na cidade, mas não foi lá na casa dele, né, para ficar com ela, para ficar, né, para dúvida ficar, né, sobre ele, porque a ideia de Davi era justamente essa: eu trago ele na cidade, ele vai lá, dorme com Batseba, né, e aí o filho fica sendo dele. Quando Davi viu que isso não ia acontecer, ele então deu um jeito de mandar uma ordem para colocar o homem na frente do exército. Colocou o homem na frente da batalha, o homem morreu, e aí então ele assumiu a paternidade da criança, né? Ele casou com Batseba, né? E todo mundo olhou e disse: né, ela está grávida do marido, né? E o rei bondoso, legal, vai acolher ela no palácio, né? Vai casar com ela para não ficar sem o marido. Naquela época, uma mulher ficar viúva era algo muito complicado, era algo muito delicado, porque as mulheres não tinham meio de sustento, né? Então elas precisavam realmente ou voltar para a casa do pai, ou um cunhado assumir, né? Nesse caso o rei assumiu. Davi é confrontado pelo profeta, se não me falha a memória foi Neemias, e ele então se arrepende, né, do que aconteceu. Mas o fato é que a criança morre, e enfim, Salomão só lembrando, né, que mesmo com todos esses deslizes de caráter aí, Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, né? E depois disso vem Salomão. E Salomão, de todos aí, é um rei muito conhecido, né? Porque ele foi muito sábio, ele foi muito justo no tempo dele. O império de Israel fortaleceu, e ele faz uma boa administração. Mas o fato é que Salomão, num determinado momento, o seu filho, né, se não me falha a memória, era Jeroboão, se não me falha a memória. O fato é que as gerações posteriores de rei de Israel sempre vai oscilar entre bons reis, reis problemáticos, reis malucos, e aí você vai encontrar Acabe, né, com sua mulher Jezabel, muito conhecido do povo. O fato é que Israel oscila de um lado para o outro entre boas e más administração, e Israel vai se cindir em dois reinos, reino do norte e reino do sul, né? E aí vai ficar Israel de um lado e Samaria do outro, né? E no próximo bloco a gente continua falando sobre a história de Israel.